E a derrota para o Peixe ainda repercute pelos lados do Parque São Jorge. E contra o Galo, quem é que vai jogar? Garro? Memphis? Até o André Carrijo? E a punição ao José Martínez? Aconteceu mesmo? Ah, e também tem André Sanches e Roberto Gavioli sendo denunciados pelo Ministério Público. O que vai acontecer com os dois? Isso e mais algumas notícias você vê agora nesse vídeo do canal do Dri Silva. E, já de antemão, eu peço para você, se gostar do vídeo, deixe o seu triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos para as informações? Pois é, pessoal, a derrota para o Santos no clássico alvinegro na Vila Belmiro ainda não foi bem digerida pelos lados do Parque São Jorge. O Santos, que venceu o Corinthians por 3-1 com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, e o gol corintiano que foi marcado pelo Ranieri numa cobrança de escanteio, em que o volante corintiano subiu de cabeça. Então, o que está pegando lá pelo lado do Corinthians é a atuação que foi muito fraca, tanto tecnicamente, errando muitos passes, jogadas displicentes, quanto animicamente, que parecia um time muito apático, muito acomodado, e também fisicamente, porque como sempre o time cai fisicamente no segundo tempo. Além disso, torcedores e imprensa contestam muito as substituições feitas pelo Lucas Silvestre, filho do Dorival Júnior, que estava substituindo o pai, suspenso mais uma vez. O Dorival tomou um gancho aí de 2 jogos depois da partida contra o Internacional, e o Lucas Silvestre acabou meio que se embananando nas substituições. Tudo bem que ele não tem muito com o que trabalhar, né? Mas o que foi muito cobrado e muito contestado, principalmente, foi a saída do Guinegão e a entrada do Kaique, que foi uma figura nula no segundo tempo da partida. Também foi muito cobrado a utilização do Rodrigo Garro e do holandês Memphis Depay. Muita gente disse que foi por pedido da comissão técnica da parte física, que os dois só teriam tempo para jogar, aliás, só teriam condição para jogar 25 minutos, mas a torcida cobra muito que eles tivessem entrado jogando, ou que pelo menos tivessem sido utilizados por mais tempo. Quanto a isso, o Memphis Depay, muita gente está dizendo aí que ele está com medo de se lesionar. Ué, mas se o holandês joga o tempo todo lá pela seleção da Holanda, não, mesmo que não seja a partida toda, mas joga 2 partidas em sequência, muito mais tempo em campo, e vem para o Corinthians e fica só 25 minutos, isso por quê? Há 2 tipos de especulação no Corinthians. Primeiro, que o Memphis estaria fazendo aquele caso Vampeta, ou seja, vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo, que teriam atrasados e por isso o cara não estava muito afim de jogar. E segundo, que o holandês estaria com medo de lesões. Muita gente vai lembrar aí do caso contra o Atlético Paranaense, que tivemos uma data FIFA anterior à segunda partida contra o Furacão, e aí o Memphis foi para a data FIFA, voltou e achou que ele não seria utilizado na partida, pelo desgaste, ou que já jogaria pouco tempo. E aí o Dorival resolveu escalá-lo como titular, o Memphis entrou, sentiu uma contusão e acabou sendo detectado um edema que deixou ele de fora por mais tempo. Pois é, o Rodrigo Garro também vem de lesão, também jogou os últimos 20, 25 minutos da partida, mas está sendo esperado para ser um pouco mais utilizado no próximo jogo. E isso a gente fala agora sobre Corinthians e Atlético Mineiro. E o Corinthians deve ter novidades no seu time titular na próxima partida. Timão que enfrenta o Atlético Mineiro pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena às 18h30. Partida que terá transmissão do Prime Video. O Corinthians terá a volta de Matheus Bidu, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão por terceiro cartão amarelo diante do Santos, e também do goleiro Hugo Souza, que além de também ter cumprido suspensão, estava com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Além disso, tem as polêmicas de Garro, Memphis Depay e o André Carrijo. Por que polêmicas? Porque foi muito cobrado do Lucas Silvestre, que substituiu o Dorival, que aliás também volta nessa partida porque também estava suspenso.
Mas como eu dizia, o Lucas Silvestre não utilizou o Garro e o Memphis por muito tempo. Eles entraram ali para jogar 20, 25 minutos no máximo. Já era um planejamento da comissão técnica, mas a torcida exigia que os dois jogadores entrassem por mais tempo porque o time estava perdendo, né? Afinal de contas, estava tomando um 3-0. E com jogadores dessa qualidade, você não pode deixar de dispor deles. Mas o planejamento para o Garro é que seja utilizado por mais tempo, por volta de 30, 40 minutos, que entre no intervalo. A gente sabe que se o Corinthians estiver jogando mal, estiver perdendo, que isso não aconteça, mas se estiver perdendo, o Garro vai ter que entrar logo no time. E o Memphis Depay está programado para que ele entre como titular. Por que, o Memphis vai entrar como titular? Porque a pressão está grande em cima dele pelos lados do CT. O Memphis, que como eu disse aqui no vídeo, já reclamou porque na outra data FIFA ele achou que não deveria jogar contra o Atlético Paranaense, ou que seria utilizado por pouco tempo, acabou sendo colocado como titular, começou o jogo, sentiu uma lesão e ficou um tempo afastado aí com um edema na coxa. Pois é, dessa vez não tem escapatória para o holandês. Com toda essa pressão aí, o Corinthians precisando do resultado, ele vai entrar como titular e vai ter que jogar o quanto ele aguentar, né? Cansou, põe outro. Por enquanto, Memphis vai ter que jogar como titular. E quanto ao André Carrijo, informações vindas do CT Joaquim Grava também dizem que a recuperação dele é muito boa. Inclusive, ele voltou antes do esperado, porém ele não deve ser utilizado nessa partida contra o Galo. Ainda está muito cedo, ele fez a transição para campo e bola há pouco tempo, então ele deve ser preservado no próximo jogo. Com isso, a escalação do Corinthians, que também não terá o zagueiro Gustavo Henrique, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ter um time com Hugo Souza, Mateuzinho, as dúvidas na zaga, João Pedro Choca, Kaká ou Félix Torres, aí é o medo da torcida, né? E Matheus Bidu pela lateral esquerda. O meio-campo com Ranielli, Maicon, Breno Bidon. E no ataque, Guinegão, Memphis Depay e Yuri Alberto. Sendo que o Memphis poderia recuar e ajudar na armação de jogadas. Caso eles resolvam, por um milagre, usar o Garro como titular, provavelmente eu acho que sairia o Breno Bidon. Mas isso é uma hipótese que, como eu disse, não deve ser utilizada. É aguardar agora para ver como o Corinthians vai entrar em campo. O time está pressionado. A vitória dos times que estão abaixo na tabela fizeram o Corinthians, infelizmente, se aproximar um pouco mais da zona de rebaixamento. E o resultado é importantíssimo. Além de jogar em casa e dar uma satisfação para sua torcida depois dessa derrota contra o Santos, o Corinthians precisa muito dos 3 pontos. E você? Deixe os seus palpites aí nos comentários. Vamos para mais informação? E o Martins foi punido pela ausência? Se você estava em dúvida, a resposta é sim. Segundo o que foi apurado lá no CT Joaquim Grava, o volante José Martins, que perdeu 6 dias de treinamento e alegou problemas com o visto do seu filho lá na Venezuela, realmente vai ser punido, porque as provas que ele apresentou à diretoria corintiana não foram muito convincentes. E por isso os dirigentes resolveram puni-lo com 6 dias do seu pagamento. E além disso ele vai ter que pagar uma multa para a famosa caixinha dos jogadores. Se você não sabe o que é essa caixinha, é uma espécie de depósito que os jogadores têm que fazer quando eles se atrasam aos treinos. Então, pro lado do Martins, o bicho pegou. Afinal de contas, foram 6 dias, né? E depois de tudo isso, o Martins foi reintegrado aos treinos e provavelmente até fica à disposição no banco de reservas para o jogo contra o Atlético Mineiro. E você, o que você acha? Você acha que a punição foi justa? Você acha que o Martins tinha que ser reintegrado? Você acha que ele tem que ser deixado de lado? Comente aí no vídeo. Eu, pessoalmente, acho que foi mais do que justo. Vamos para mais informação. E o ex-presidente André Sanches e o diretor financeiro do Corinthians, Roberto Gavioli, foram denunciados pelo Ministério Público pelo uso indevido do cartão corporativo do clube. Segundo o promotor público Cássio Conserino,
que é quem estava à frente das investigações, André Sanches teria usado o cartão corporativo para a compra de joias, em procedimentos, para a compra de medicações, e o mais incrível é que as notas apareciam no nome dele, mas quem pagava era o clube. Além disso, o Roberto Gavioli, que foi quem eu citei agora, continua sendo diretor financeiro do clube, acabou encobrindo tudo isso, não se manifestou, ou seja, foi totalmente conivente. O André Sanches, por meio da sua assessoria, acabou divulgando que ele pediu afastamento, que é totalmente inocente, e que apresentará provas afirmando que não tem nada a ver com isso. Já o Roberto Gavioli continua sendo diretor financeiro, mas se especula que no Parque São Jorge ele será afastado preventivamente para que não atrapalhe as investigações. O que pega agora, pessoal, é que a gente vai ter que esperar o que a justiça vai determinar, qual o prazo dessa investigação, mas as provas são muito contundentes. Tanto quanto dos gastos do André Sanches, quanto da participação do Roberto Gavioli. Cabe lembrar ainda que nesse processo todo não foi investigado ainda o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que também teria feito gastos excessivos, ou melhor, gastos pessoais com o cartão corporativo do clube. E você, o que você pensa disso? O André Sanches vai rodar nessa? E o Roberto Gavioli realmente tinha a culpa no cartório? Deixe seu comentário aí. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Dri Silva, sempre com informações importantes do Esporte Clube Corinthians Paulista. E antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer o Samuca, lá do canal do Torcedor Corintiano, do CTC, pelo boné aqui, que eu ganhei no sorteio e ele me enviou. Samuca, muito obrigado. Sou um grande fã do seu trabalho. E aquele recadinho básico, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu triplo C. Curta, comente e compartilhe. Tamo junto e vai Corinthians!